Alguém foi banido aqui da sala? Apareceu uma mensagenzinha aqui que alguém ia ser banido. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui, ó. Falar que o Bruno ia ser banido, mas ele tá aqui. Bom, tá gravando. Então, agora que a gente viu, ó, nesse momento do curso, a gente já pode dizer que viu tudo que tinha que ver de séries de Fourier, como está no Boyce, que seria a série trigonométrica. E já vimos, eu explorei ali com vocês, no final da aula passada, e repassei tudo essa aula, como que você, a partir da série trigonométrica de Fourier, você deduz toda a série, você deduz a série exponencial, a partir da série trigonométrica. Não só a série exponencial, aquela formulinha inicial dela, somatório de Cn, somatório de menos infinito até mais infinito, Cn exponencial complexa, como também a fórmula para o próprio coeficiente Cn que aparece dentro dela. Tá? Então, agora vamos tentar associar essas ideias com a ideia de transformada de Fourier. Né? Claro, quando eu coloco a palavra transformada, vocês na época da P1 já estudaram comigo a chamada transformada de Laplace. Todo mundo se lembra, né? A transformada de Laplace, vamos lembrar um pouquinho dela aqui, né? A transformada de Laplace, que a gente tanto estudou e caiu vários exercícios, né? Caíram vários exercícios na P1. Olha só. Ela tinha essa fórmula aqui, ó. Transformada de Laplace de uma função f de t é igual você se lembra da fórmula? Integral de 0 até infinito, e elevado a menos st, f de t, dt. E a hora que você resolvia essa integral, uma integral imprópria, caso ela convergisse, você tinha a transformada de Laplace da f de t, que era uma outra função, que dependia dessa variável s. Então, a gente costumava chamar ela de f de s. Isso aqui é o que a gente estudou com o nome de transformada de Laplace. Transformada de Laplace. Tá certo? Então, agora o cara vem com esse papo de volta com essa palavra transformada. Só que agora ela tem outro nome. Transformada de Fourier. Qual será a diferença? Será que tem alguma semelhança? Você vai ver que tem, claro que tem. É a mesma ideia, né? Transformada de Fourier. Fourier. Tá? Então tá aqui. Em primeiro lugar, ela vai ser uma transformada nesse sentido de que eu vou fazer uma integral de uma função que vai estar aqui dentro, multiplicada por um núcleo da transformada. Essa ideia vai se repetir. E o resultado vai dar uma função zona de outra variável que não é a variável da função original. Também vai acontecer isso. Só que tem algumas diferenças. Por exemplo, o núcleo não é o mesmo. Não vai ser e elevado a menos st. Vai ter uma alteração nisso aqui. Outra coisa, não vai ser de 0 até infinito. Vai ser de menos infinito até mais infinito nesse caso. Tá? Essa é uma diferença significativa dessa transformada agora para essa anterior que a gente tinha visto, que era de Laplace. Então vamos ver a explicação ali. Mas claro, eu poderia nesse momento simplesmente jogar a fórmula para você. Tó, então decora aí, vamos agora fazer alguns exercícios e bola para frente. Mas eu não vou tão direto assim, eu vou tentar mostrar para você como jogar alguma intuição e como que surge a fórmula da transformada de Fourier. É um raciocínio complicado. Esse raciocínio que eu vou mostrar, eu peguei do livro de Física Matemática do Butkov, livro do Eugen Butkov, Física Matemática. Na próxima aula, eu peguei um livro da editora alemã Springer, um livro em inglês, eu não me lembro o nome do autor, eu vou trazer para vocês na próxima aula um novo raciocínio. Você vai ver que é bem parecido com esse, mas tem algumas mudanças, o cara explica de um jeito meio diferente. Mas também é um raciocínio para vir da série de Fourier exponencial e parar na fórmula de transformada de Fourier. Tá? Mas vamos ver primeiro esse aqui do Butkov. Ele começa dizendo o seguinte, ó. Na sessão anterior, mostramos como que se pode passar da série trigonométrica de Fourier, daquela equação lá do começo da primeira página, equação 1, que é aquela do Boyce, para uma série exponencial de Fourier, que é essa aqui que vocês já viram comigo. Está até aqui aparecendo aqui a forma. Né? Bom, aí acontece o seguinte.
para uma série exponencial de Fourier dada por essa equação aqui. Tá? Vamos agora exibir um raciocínio, ainda que não seja considerado totalmente rigoroso, e ele realmente não é. Depois, na próxima aula, nós vamos ter como discutir mais por que ele não é um raciocínio totalmente rigoroso, tá? Mas não deixa de ser um raciocínio que nos permite ir da série exponencial de Fourier, que é essa aqui, para a transformada de Fourier, que será apresentada mais adiante a fórmula, né? Então, ele começa com uma função f de x que pode ser representada por uma série exponencial de Fourier, x de menos L até L. Está aqui a fórmula que a gente já conhece. Podemos dizer que o conjunto... Agora vai começar o raciocínio, aqui nessa palavra podemos aqui. Podemos dizer que o conjunto dos coeficientes Cn, esses coeficientezinhos que a gente acabou de deduzir uma fórmula para calculá-los, que é essa fórmula aqui, Cn igual a 1 sobre 2L, integral de menos L até L, f de x, elevado a menos i npx sobre L dx. Isso aqui é a fórmula para o Cn. Note que n vai de menos infinito até mais infinito. Então, você tem c menos 5, c menos 4, c menos 3, c menos 2, c menos 1, c0, c1, c2, c3, c4. E forma um conjunto de Cn's, que são os coeficientes que vão definir a função f de x, né? Porque a parte da exponencial tem para todas as funções. O que vai mudar de função para função, a hora que você calcular a série de Fourier exponencial, não é essa parte da exponencial aqui, essa aqui sempre tem. O que vai mudar são os Cn's. Porque a função vai ser diferente, vai ficar diferente essa integral, vai ficar diferente o Cn, dependendo da função que você está calculando, série de Fourier. De qualquer forma, você fixou uma função, calculou os Cn's, eles formam um conjunto de coeficientes Cn's. Podemos dizer que o conjunto dos coeficientes Cn define a função f de x, é isso que eu acabei de falar. A f de x, ela não é definida por essa exponencial aqui, porque essa aqui é sempre a mesma em todas as séries de Fourier. Ela é definida pelo Cn, são eles que eles são o DNA da função. Tá certo? Eles são o código que definem essa função aqui. Tá? Vocês são da computação, muitos de vocês, né? Vocês podem pensar em termos, se fosse da química, né? Talvez fosse melhor falar em DNA. Mas o que é o DNA se não um algoritmo químico, né? É isso que é o DNA, um algoritmo químico. Então, quer dizer, o algoritmo que monta essa função aqui, que gera ela, é esse conjunto de Cn's. Eles são um conjunto de instruções que nesse programa da série de Fourier exponencial gera a função f de x. O código dela é justamente o Cn's. Tá? Então, o Cn define a função f de x. Note que podemos pensar C como função de n. A princípio, a gente pensa só assim, C1, C2, C3, né? Mas aqui já expandiu para negativo. Então, agora você já é obrigado a pensar C-1, C-2, C-3, C-4. Então, você pode pensar que ele é um C de n, ele é um valor C que depende de n. Tá? E essa função C de n é chamada de espectro de Fourier da fx. Cada função fx tem seu espectro de Fourier. E é claro, você deve estar pensando o seguinte, professor, como ela é uma função e os n's pertencem a z, Cn, você está querendo enxergar ele como uma função de n, mas esse n pertence ao conjunto dos inteiros, e todo mundo sabe que o conjunto dos números inteiros é reticências, é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências. O que acontece? Não existe C para todo número real. É como se o C fosse dando saltos, né? Então, por exemplo, se você fosse fazer um gráfico dessa função C, gráfico da função C, gráfico da função dos coeficientes, sim, gráfico dos coeficientes, vamos supor que você fosse fazer. Ele não formaria uma curva assim contínua, o gráfico do C de n. Ele ficaria assim, ó. Bom, aqui eu errei, porque aqui eu coloquei só positivo, né? Ele tem também a parte, como você pode perceber, tem os negativos. O mais correto seria fazer assim, ó. Põe aqui o eixo Y, põe aqui o eixo, que seria o eixo X, que a gente vai chamar aqui de eixo N, né? Aqui estão C, N. Então ele está, por exemplo, aqui tem menos 3, menos 2, menos 1, aí aqui tem o 0, aí aqui 1, 2, 3, e vai embora. E quem são os valores de C de N? É assim, ó.
Vocês concordam comigo? Isso aqui seria o gráfico da C de N. Ah, mas ele falou que C de N é chamado de espectro de Fourier. Então você está vendo o gráfico do espectro de Fourier. De uma certa função, que eu não sei qual é aqui, é só um exemplo, de uma certa função f de x. A hora que você calcula a série exponencial de Fourier dela, dessa f de x, dá lá os coeficientes Cn. Aí você plota o gráfico dos Cns, fica isso aqui. Isso aqui é o espectro de Fourier da função. Isso é o que você transmite se você for fazer uma transmissão da função, uma transmissão de sinais. Né? Se você está aqui com uma função aqui na sua tela, e você tem que transmitir aquela função para um outro laboratório, que os caras estão pesquisando lá a mesma coisa que você já chegou naquela função como resultado da sua pesquisa, e você quer transmitir para ele. Você está aqui no Mato Grosso do Sul, os caras estão lá em Londres, na Inglaterra. Aí como que você vai fazer? Supondo que nós estamos num mundo assim, onde você tem que fazer na mão o negócio. Tá? Já tem a tecnologia de transmitir, mas não tem aplicativos, essas coisas, que você tira a foto e manda. Você teria que bolar um dispositivo com toda a eletrônica, com toda a informática que já existe, mas você mesmo bolar um dispositivo. Você ia pensar o seguinte, fala, em vez de eu ter que... Imagina se eu for tentar salvar o desenho, né, da função que eu quero mandar para o cara. Da f de x eu estou falando. Não da Cn, a f de x, você quer mandar para ele. Você calcula a série de Fourier da f de x, ela gera aqui um espectro de Fourier, que são Cns, que você está vendo que é muito menos ponto do que se você for fazer o gráfico de uma linha contínua aqui da função. Muito menos ponto. Tá? Mas enfim, esses pontos carregam informação da f de x. Porque a f de x é gerada por esses pontos aqui. São esses CNs que você vai colocar aqui, rodar o somatório e vai sair a f de x. Então, o que você pensa? Você pensa, já sei. Para a gente transmitir esses dados lá para o outro laboratório do outro lado do mundo, eu não vou mandar todos aqueles infinitos pontos, aquela imagem carregada da função. Eu vou calcular a série de Fourier exponencial dela, pego o espectro de Fourier, pego os CNs, que não é toda uma curva de pontos, imagina a porrada de pontos. É apenas uma chuva de pontos isolados, discretos, bem menos informação. E transmito só aqueles pontos CN. Transmito só o espectro de Fourier. O cara recebe o espectro de Fourier lá, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que botar na fórmula do somatório lá no computador dele e rodar a série de Fourier com aqueles CNs. A hora que ele roda, plim, aparece a função para ele. Tá certo? Sem que você jamais tenha transmitido a função toda para ele. Você transmitiu só esses coeficientes que geram a função. E vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Agora, professor, mas são infinitos, porque eu vou ter que ir de menos infinito até mais infinito? Como é que eu vou transmitir infinitos? Não. Do estudo de série de Fourier que eu mostrei para vocês antes, que eu fiz aqueles gráficos, você percebe que para você começar a ter ali uma série de Fourier dando já o desenho da função, você não precisa dos infinitos CNs. Você manda 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 CNs. Que é bem pouco para você transmitir. Né? Num mundo de terabytes, que é trivial você falar em mega, que é milhão, giga, que é bilhão, tera, que é trilhão, de bytes, você mandar 100 coeficientes para gerar todo um gráfico de uma função, 100, não é nem 1K, não é nem 1 quilo, quilo seria 1000. Então, quer dizer, você manda 100 CNs, transmitiu, em uma fração de segundo. O cara recebeu aquela planilha de números, de coeficientes, rodou o programa, aparece todo um gráfico de uma função na tela dele. Com sabe Deus quantos bilhões de pixels ali, não sei, entendeu? Mas ele não precisou transmitir todos aqueles pixels do gráfico. Ele transmitiu só aqueles 100 CNs. Então, eu estou chamando a atenção para vocês da importância desse conceito aqui de espectro de Fourier. Ele é o que realmente define aqui o desenho da função, tá certo? Só que ele é muito menos, usar a linguagem de arquivo que vocês usam toda hora, né? Ele é menos pesado do que você transmitir toda a f de x, ele é muito mais leve, é uma informação bem mais compactada, né? Bom, e eu não preciso transmitir todos, eu transmito só um pedaço deles que já é suficiente para lá na tela do outro cara gerar o gráfico da função com grande aproximação, tá certo? Bom, mas o que ele vai falar, voltando aqui para o nosso texto, beleza, ele falou aqui do CN, que é o conjunto de coeficientes, que pode ser pensado como uma função C de N, que se chama espectro de Fourier. Tudo isso ele está falando só da série de Fourier. Onde é que vai começar a surgir a transformada de Fourier? Ele vai inserir a seguinte ideia agora. Ele vai falar mais para frente essa ideia, mas eu já vou adiantar.
O que aconteceria se eu fosse engrossando esse espectro de Fourier aqui? Eu fosse aumentando a quantidade de pontos, né? Essa que é a ideia que está por trás aqui. Em vez de eu fazer isso aqui, eu faço isso aqui. Agora eu já coloco mais ponto aqui, ó. Mais ponto aqui, entendeu? Estou engrossando aqui, estou refinando aqui esse espectro de Fourier. E refinando, e refinando. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? É essa ideia que ele vai trabalhar agora. É essa ideia, é essa intuição que está por trás do raciocínio que ele vai fazer agora. Então, vamos lá. Imaginamos que a gente faz K igual a Nπ sobre L. Beleza, ele pegou esse Nπ sobre L aqui e chamou de K, certo? Chamamos K de frequência. Se L for grande, se L for... Ah, tá, faltou eu falar uma coisa aqui, outra coisa que eu queria comentar. Outra coisa que está por trás do raciocínio dele, além de refinar aqui o espectro de Fourier, são duas ideias que vão correr paralelas aqui no raciocínio dele. Tem essa ideia de colocar mais pontos aí no espectro de Fourier, e tem também a ideia de mexer com esse L, porque isso sempre incomodou o pessoal. A ideia de que você tem, para a série de Fourier, você tem que ter um de menos L até L. E ali é o período da função, que nem eu expliquei para vocês várias vezes nas últimas aulas. Você calcula a série de Fourier da função de menos L até L, fora daquele intervalo de menos L até L, o que eu expliquei para vocês? Aquele desenho fica se repetindo, e forma uma função periódica mesmo que você não queira. Então você tem a parábola x ao quadrado, você calcula a série de Fourier dela de menos π até π. Aí você manda o computador fazer o gráfico de menos 100 até 100. Não vai dar a parábola certinha de menos 100 até 100. Ele vai pegar aquele, se você mandar calcular o gráfico pela série de Fourier da função, né? Ele vai fazer aquele menos π até π certinho, e no resto do intervalo todo, até chegar no 100, no menos 100, ele vai ficar repetindo aquele meio da parábola. Vai ficar uma funçãozinha assim, né? Fazendo várias concavidades de parábola, se repetindo, tá? Então, isso sempre incomodou o pessoal. Então, uma outra ideia que eles vão mexer aqui, além de refinar o espectro de Fourier, é você mandar esse L, que você está restrito, de menos L até L, você mandar ele para infinito. Você poder ter uma fórmula análoga à série de Fourier, mas que não te restringe aqui de menos L até L. Você pode expandindo esse L até L de menos infinito até mais infinito. E aí significa que a tua função não é mais periódica propriamente, né? É como se ela tivesse um período infinito, que nunca mais vai se repetir. Então essa é uma outra ideia que ele vai mexer aqui. Ele vai mexer, por um lado, com a questão do espectro, tanto que ele já falou do espectro. Por outro lado, ele vai mexer com a questão do L, de mandar o L para infinito. Aquele mesmo L que você fica preso lá na série de Fourier de menos L até L. Ou como é que a gente pode raciocinar alguma fórmula para o caso onde o L vai para infinito? Tanto que as integrais de Fourier, lá para calcular os coeficientes, são integrais de menos L até L. Porém, a integral da transformada de Fourier, como nós vamos ver, e eu já falei, ela é uma integral de menos infinito até mais infinito. Olha que curioso, tá certo? Porque, na verdade, você está mandando, expandindo o L para infinito. Então, olha só, vamos voltar ali no texto. Bom, podemos dizer conjuntos coeficientes, blá, blá, blá. Tá, agora façamos K igual a Nπ sobre L. Pegou esse Nπ sobre L e chamou de K. Até aí, tudo bem. Aí vai fazer vários raciocínios aqui. É meio tortuoso esse texto dele. Eu nunca gostei, por isso que eu fui buscar até outro texto, tá? Que eu vou trazer na aula que vem. Mas eu acho que vale a pena a gente passar isso aqui. Chamamos K de frequência. Se L for grande, aquilo que eu acabei de falar de tender o L para infinito, então as frequências serão muito próximas. Faz sentido essa frase? Faz. Porque se eu definir K como sendo Nπ sobre L, e eu chamo esse K de frequência, então, e repara que está dependendo de N também, né? E esse N, vocês já viram que ele está aqui no conjunto dos inteiros, né? Então, você pode ter N-3, N-2, N-1, 0, 1, 2, 3. Para cada valor de N, eu tenho uma frequência diferente. E estou imaginando o π fixo, porque π é 3,1415, é fixo mesmo. E estou imaginando um L fixo. Só que se por outro lado, só o N a princípio varia. Mas se por outro lado, eu continuar imaginando um L fixo, mas eu for imaginando que esse L fixo ele fica cada vez maior, num primeiro exemplo eu tenho L10, no segundo exemplo eu pego L fixo igual a 1000, depois L fixo igual a 1 milhão, vou aumentando o valor de L. O que vai acontecer com as frequências que vão a partir de um L muito grande, conforme eu mudo N, 1, 2, 3, 4, as frequências vão ficar mais próximas uma das outras. Porque a diferença entre elas vai estar dividida por L. E o L está ficando muito grande, então a diferença entre elas vai dar um número muito pequeno. Elas vão estar próximas, tá certo? Olha lá, qual que é a diferença entre as frequências? Delta K, que seria um K
2 menos um K1, por exemplo, delta K. Ele vai ser, ou pode ser também um K I menos um KJ, né? Então vai ser π sobre L, porque são constantes, vezes o delta N, né? Por exemplo, eu quero a frequência para N igual a 7 e a frequência para N igual a 3. Então, qual que seria o delta K? Eu teria que botar aqui um 7 menos 3, esse delta N. E aí, 7 menos 3 é 4, vezes π sobre L dá a diferença de frequências, né? E se você pegar valores de N seguido, tipo 1, 2, ou 3 e 4, ou 10 e 11, aí o delta N é 1, a diferença de 10 para 11 é 1, de 3 para 4 também. Então, para N seguidos, fica delta N igual a 1, e a diferença de frequência é π sobre L. Né? Onde é que o cara vai dar com todo esse raciocínio? Vamos, aqui, ó, ele já vai voltar para a fórmula já. Vamos só ver as coisas que ele vai comentar. De modo geral, se L for grande, o delta K vai ser pequeno. Quanto maior for o L, que tem a ver lá na série de Fourier com... Lembra que o período é 2L, né? Quer dizer, quanto mais você for expandindo o período da função, menor vai ser a diferença entre as frequências. E as frequências estão relacionadas lá com o espectro, porque está dependendo... É como se fossem CNs, né? Os K é como se fossem CNs. Então, o espectro está refinando. Os pontos do espectro estão ficando cada vez mais perto um dos outros, conforme você manda o L para infinito. Aí, quer dizer, aquele desenho que eu fiz aqui, ó, tá acontecendo ele. Então, os pontinhos estão ficando cada vez um mais perto do outro, conforme o quê? Claro que eu fui pintando pontinhos no meio do outro. Isso não significa que está aparecendo o valor de N quebrado aqui. Né? Na verdade, é um efeito de zoom, que eu não sei fazer aqui nessa lousa digital. Né? Os números estão todos se comprimindo aqui um perto do outro e os pontinhos vão ficando cada um mais perto do outro. Mas o efeito prático é como se fosse aparecendo mais um pontinho cada vez um mais perto do outro. Tá? E isso acontece conforme o L vai crescendo. Né? E ele até fez essa continha aqui para mostrar. A diferença entre os Ks é π dividido por L. Né? Então, quanto mais eu aumento o L, ou π dividido por L vezes delta N, para quando N não for seguido, o fato é, quanto mais eu aumento o L, menor fica a diferença entre os Ks, entre as frequências. Bom, com essa mudança de escala, podemos especular sobre a possibilidade, num limite, daqueles monte de pontinhos chegando perto um do outro, no espectro, ou se você preferir imaginar, vários pontinhos aparecendo cada vez mais perto um do outro, e nos chegar num limite onde o espectro de Fourier fica contínuo. Já não vai ficar mais uma chuva de pontos que nem está aqui. Chegou tão perto os pontos um do outro que quando você olha, você já não distingue mais um ponto do outro e você já vê um CN que virou um C de X, porque virou uma curva. E seria uma situação limite que aconteceria quando? Ela seria uma situação limite que aconteceria quando o delta K tendesse a zero. Mas o delta K tendendo a zero vai ser... Como que vai se produzir esse efeito do delta K tender a zero? Quando eu fizer o L tender a infinito. Aquele L que justamente tem a ver com o período da função. Então, é isso que ele está querendo falar aqui. Com essa mudança de escala, podemos especular sobre a possibilidade de um espectro de Fourier contínuo. O que ocorreria quando o L tendesse a infinito. E todas as frequências estão presentes, né? Porque a diferença entre as frequências tende a zero. Então, não tem mais salto entre as frequências. Tem todas as frequências possíveis, né? Essa transição para L tendendo a infinito é difícil de ser efetuada diretamente. Aí que vai entrar a gambiarra aqui. É difícil de ser efetuada diretamente, pois Cn aparentemente tende para zero. Né? Quer dizer, o que ele está querendo dizer é o seguinte, você simplesmente falar, L tendeu para infinito, beleza. Tá, se você olhar na fórmula do Cn, meu amigo, se eu fizer o L tendendo a infinito, primeiro que aparece um infinito aqui no denominador, que vai zerar esse coeficiente. E vai ficar zero vezes essa integral. Tá? Aí se a integral, que a integral também vai mudar, porque ela vai ficar de menos infinito até infinito. Aí se ela explodir para infinito, fica uma indeterminação. Fica infinito no numerador e infinito no denominador. Infinito dividido por infinito é indeterminado, não tem um valor determinado. Pode dar qualquer coisa. Por outro lado, se a integral não explode para infinito, continua tendo esse infinito aqui no denominador. E aí todos os CN são zero. Colapsou tudo para zero, sumiu a tua série de Fourier. Então você tem para usar um português bem claro, você tem uma treta aqui, tá certo? Para resolver. Então o que ele faz? O raciocínio dele ele tá querendo dizer assim, o raciocínio que os caras tiveram é relativamente fácil de ver. O cara tem um espectro de Fourier na série de Fourier, que são CNs,
Ele está imaginando uma situação onde eu vou chegando perto desses pontos do espectro, perto, acumulando eles, até o ponto onde ele vira uma curva. E isso aconteceria quando L tende para infinito, porque eu vejo que a diferença entre os pontos é dividido, ela é uma fórmula que é dividida por L. Então, se L tender para infinito, a diferença entre os pontos tende para zero. E aquela chuva de pontos vira uma curva. Ah, esse raciocínio eu entendi, mas lá na fórmula não está dando certo, vai zerar tudo. Ou vai ficar uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Bom, o que os caras vão fazer então? Transição para L tendendo a infinito é difícil de ser efetuada diretamente, pois o CN aparentemente tende para zero lá pela nossa fórmula, porém seguiremos adiante com a ideia de usar as frequências. E eu copiei isso aqui igualzinho está no Butkov, até com as reticências. E tem essas reticências no texto dele também. Tá? Isso aqui é cópia, eu só fui melhorando algumas passagens, assim, explicando melhor a conta quando dava, né? Mas é a mesma coisa que ele faz. Bom, então voltamos lá, K igual a NP sobre L, a mesma fórmula que ele já tinha escrito antes, K igual a NP sobre L, daí, delta K igual PL sobre delta N, tudo bem, já tinha até falado dessa fórmula antes, eu já entendi, diferença entre os Ks tem a ver com a diferença entre os Ns, os valores adjacentes de K são obtidos fazendo-se delta N igual a 1, claro. E aí ele começa aqui a fazer malabarismo algébrico, né? Então vamos ver. Se delta N for igual a 1, eu posso passar o L multiplicando o π dividindo, fica 1 igual a L sobre π delta K, né? Então vamos começar a usar a lousa aqui para ajudar, né? Deixa eu pegar aqui uma nova lousa. Então a ideia aqui é a seguinte, fica tranquilo que depois dessas contas nós vamos sair na fórmula nada de Fourier. Olha lá, o pessoal até botou um sonzinho de bebê chorando. Tem um bebê, alguém emitiu aí um som de bebê chorando. Talvez para me zoar um pouco. Mas tudo bem, não chorem agora não. Olha só, então presta atenção, ele escreveu lá, delta K igual a NP sobre L, K igual a NP sobre L. Presta atenção, é legal isso aqui. Delta K é igual a π sobre L vezes N, π dividido por L vezes delta N, né? Aí ele faz aquele raciocínio, se delta N for igual a 1, frequências seguidas, né? Tipo K1, K2, K7, K8, K205, K206, né? Nesses casos, delta N é igual a 1. Então, isso aqui implica que vai ficar um 1 aqui, no lugar do delta N. Passo L para lá dividindo, passo o π para cá. Ele escreveu essa fórmula aqui. 1 igual a delta K vezes L dividido por π. Tudo bem. Vamos ver onde que ele vai usar isso aqui. Porque isso aqui é tudo malabarismo algébrico. O fato é o seguinte, a gente tem que voltar aqui para a série de Fourier, né? Podemos, então, multiplicar cada termo da série de Fourier por isso aqui. Por quê? Você pode multiplicar todos os termos por isso aqui. Porque isso aqui é igual a 1. E multiplicar por 1 na altura. Você veja a gambiarra que é o negócio. Impunemente, olha a palavra que o cara usa. Está feliz de não ser punido por fazer uma gambiarra. Então, primeiro, veja a fórmula da série de Fourier, f de x igual a, como a gente já tinha visto, né? A série original, exponencial. N igual a menos infinito, até mais infinito, Cn, e elevado a i, npx sobre L. Presta atenção. npx sobre L. Essa é a série de Fourier original. Tem os CNs, que você lembra da formulinha do CN? CNs são calculados, esses CNs aqui são calculados fazendo 1 sobre 2L, integral de menos L até L. Vale a pena lembrar essa fórmula. F de x, vezes quem mesmo? Quem que estava ali na fórmula? Quem é que se lembra? Quem que se lembra? Quem se lembra, levanta a mão aí. Tem uma extensão que a professora hoje passou para a gente aqui no grupo de WhatsApp, que é uma extensão porque diz que o aluno consegue levantar a mão, né? E consegue escrever na lousa também, daí da casa dele. Eu vou instalar todas essas extensões para a semana que vem. E olha só, então, vezes e elevado a menos i npx sobre L, tá? Essa aqui é a fórmula do CN. f de x e elevado a menos i npx dividido por L. Olha que interessante. dx, que é uma integral, tá? Tá lá. Então, quer dizer, essa é a série de Fourier original com a sua fórmula para cálculo dos coeficientes CN. Aí agora, voltando aqui nessa explicação aqui que ele estava fazendo, ele tinha chegado à conclusão que L sobre π delta K é 1. Então, ele vai chegar nessa série de Fourier que a gente escreveu aqui e multiplicar por L sobre π delta K.
Porque, afinal de contas, isso aí é igual a 1, então ele está multiplicando por 1. Então, olha só, lembra, professor, mas K, de onde que veio o K? Lembra que o K é NΠ sobre L. Né? Ele poderia, inclusive, eu vou até fazer isso, já que K é NΠ sobre L, tá vendo esse NΠ dividido por L que tem aqui? Você já pode trocar por K também. Então, como é que fica a série de Fourier exponencial? Ela fica assim, fazendo as substituições, né? Vai ficar f de x igual, deixa eu ver aqui, f de x igual, ele não... eu vou trocar por K sim. Vou colocar aqui, fx igual, somatória de n igual a menos infinito. Somatória de n igual a menos infinito até mais infinito. Aí tem esse negócio que ele fez aqui, o L sobre π delta K, que é 1, né? L sobre π. L dividido por π é constante, pode ir até para fora do somatório. Cn e elevado a inpx sobre L, que a gente pode escrever para simplificar kx elevado a ikx, por que eu estou colocando k aqui? Nπ sobre L. Nπ sobre L é k, só isso. E faltou o ΔK, né? O ΔK aqui no final. Claro, tem uma malandragem nisso. Se vocês se lembram de cálculo 1, ele está tentando fazer essa expressão parecer uma soma de Riemann. Vocês lembram do cálculo 1, soma de Riemann? Porque daí o somatório vira uma integral. No fundo, é essa a ideia que ele está fazendo. Ele está tentando usar cálculo 1 aqui. Né? Se você não se lembra, não sei se o pessoal está acompanhando aqui, tomara que eles estejam acompanhando. Vou até digitar aqui, ó. Riemann sum. Olha lá, ó. Riemann sum, somas de Riemann. Vamos ver se eu mostro uma... Olha, tá vendo o que é soma de Riemann? Vou até mostrar a figura, acho que é mais fácil do que mostrar a fórmula. Olha lá a soma de Riemann. É isso aqui, ó. É você pegar você somar vários retângulos aonde a base do retângulo está tendendo a zero. Certo? Como ele sabe que ele vai fazer o ΔK tender a zero, o ΔK seria a base do retângulo. Aqui está o somatório. E a altura do retângulo seria isso aqui. Então é uma integral, porque o Riemann provou que as somas de Riemann viram uma integral. Ah, beleza, então cai numa integral. É esse que é o raciocínio que ele está fazendo. Só que, claro, antes de fazer esse raciocínio tipo cálculo 1, que ele está chegando agora na fórmula da soma de Riemann, ele antes explicou qual é, porque senão também, se do nada o cara começa a fazer uma soma de Riemann com ΔK, você fala, pô, da onde isso? Ele explicou antes, ele falou, olha, você tem um espectro de Fourier na série, e eu vou tentar mandar esse espectro, os pontinhos tudo acumular um perto do outro, mas acumular tanto que vai parecer um espectro contínuo, uma reta. E eu vou conseguir, que é o ΔK tendendo a zero, da base do retângulo da soma de Riemann. Só que esse ΔK tendendo a zero é quando o L tende para infinito, que é o período da série de Fourier que vai para infinito. Tá? Mas a ideia dessa fórmula aqui que ele está chegando é a ideia de uma soma de Riemann. Tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês lembrarem. Né? Aqui, eu acho que essa figura aqui está bem bacana da soma de Riemann. Né? Só que o que acontece na integral? Na integral, a soma de Riemann, você, quando faz essa base aqui do retângulo tender a zero, ela vira a área aqui, né? Vira a área. Você pode fazer uma soma aqui por excesso, que nem essa. Tem uma soma por falta também. Deixa eu pegar aqui uma soma. Ah, essa aqui é uma soma por falta. Está vindo por baixo, uma soma inferior. Mas quando a função é integrável, tanto a soma por cima quanto a soma por baixo converge para a mesma coisa, que é a integral de A até B da função. Tá certo? Deixa eu ver se eu mostro a fórmula aqui para vocês. A hora que vocês verem a fórmula, você vai ver exatamente o que ele está fazendo ali. Quer ver? Ó? Soma de Riemann, aqui. Ó. Soma de Riemann, vamos abrir aqui. Olha a soma de Riemann aqui. Deixa eu ver se ele colocou, porque está pequena essa fórmula aqui, né? Tinha que ter uma fórmula maior. Aqui a fórmula. Olha lá, somatória, f de x, ΔX. Esse ΔX seria o ΔK. O somatório é o nosso somatório que está lá. E o f de x é todo esse trecho que está aqui dentro. Esse aqui nem precisa contar como f de x, porque é uma constante que vai para fora, né? Mas você está vendo a carinha de uma soma de Riemann aparecendo. Tá? Mas vamos continuar o raciocínio dele aqui. Ó. Então, voltando aqui para a página. Beleza, isso aqui é igual a 1, pude multiplicar dentro. Beleza, tarari, tarará. Aí, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai fazer o seguinte, fala, olha, o que ele vai... Olha só o que ele fez aqui. Quando a gente escreveu a forma da série de Fourier original, o Cn era dado por essa fórmula aqui, que eu acabei de copiar para vocês. Só que agora, eu não tenho mais só um Cn aqui dentro, junto com a exponencial. O Cn era dado por isso, quando o Cn estava sozinho. Agora, como eu tenho Cn junto com isso aqui, junto com ΔK, eu tenho que falar que
Não só o Cn é a integral, mas o Cn junto com L sobre π, junto com ΔK. Tá? Então, seguindo o mesmo raciocínio daqui de cima, onde eu tinha só o Cn, e só o Cn foi igual a integral, agora eu tenho que escrever assim, onde, e junto com Cn as outras coisas. L sobre π, Cn, ΔK é dado pela integral. Que integral? 1 sobre 2L, integral de menos L até L, f de x e elevado. É igualzinho essa parte aqui. F de x e elevado a menos i npx dividido por L, dx. Agora, vai falar, professor, eu notei que ali embaixo, no lugar do L, ele colocou π sobre k. Bom, óbvio, né? Π sobre ΔK. É só você voltar nessa formulinha aqui. Passo ΔK dividindo para cá, passo π multiplicando. L igual a π sobre ΔK. Tá? Você pode trocar. L igual a π sobre ΔK. Podemos então apagar isso aqui, ó. L igual a π dividido por ΔK, no lugar de L. Tá, tudo bem. Até aí tudo bem, olha lá, o pessoal já está manifestando alguma coisa ali. Vamos ver. É pop-up. Tá, olha aqui. Olha o Rafael Scaleira aí. Então, olha só. Bom, continuando aqui o raciocínio dele, né? Só ajeitou a fórmula, o ΔK que está dividindo aqui embaixo passa multiplicando para cima, né? E reescreve como 2π, quer dizer, o resto continuou tudo igual. Só deu uma ajeitada. Vamos ajeitar aqui. Não precisa nem escrever de novo, é só apagar aqui, porque é a mesma coisa, né? ΔK dividido por 2π. ΔK dividido por 2π. Tá ótimo. Outra coisa que eu noto, ele percebeu que ficou um ΔK do lado de cá, ΔK do lado de cá, cancelou, né? Mas não, você vê que ele cancelou, desculpa, você vê que ele cancelou o ΔK, mas não cancelou o π, ele quer que continue esse 2π aqui, tá? Porque vai ser um clássico da fórmula da transformada de Fourier. Mas cancelou o ΔK, que já não tem mais sentido, e o ΔK é bom que ele suma, porque ele vai tender a zero. Então, o ΔK sumindo é um limite a menos que vai dar problema aqui, porque sumiu o ΔK que está tendendo a zero. Então, cancelando o ΔK dos dois lados, ficou L sobre π Cn do lado de cá, e ficou 1 sobre 2π, integral de menos L até L. Lembra que eu posso trocar esse nπ sobre L por k, né? Então, fica assim, f de x e elevado a menos i kx, menos i kx, dx, tá certo? Dx. Tá ótimo. Bom, estamos chegando na fórmula aqui, ó, o que acarreta nisso. Aí ele diz o seguinte aqui, ó, note que na equação acima o termo ΔK foi eliminado de ambos os lados da equação. Sim, eu notei isso. E eu notei também que você tem a intenção de fazer o ΔK tender para zero. E, portanto, você deve ter ficado muito feliz de ter eliminado esse ΔK aqui. Adotando a notação com K, olha só a frase que o cara cita aqui, hein? Adotando a notação com K, quer dizer, ele vai voltar agora pesado nisso aqui, ó, no fato de que K igual a nπ sobre L, tá certo? E, portanto, o N, aonde tem Nzinho, é trocado por LK sobre π, que é o N, tá certo? Olha lá, já apareceu o K lá, que nem eu substituí aqui na fórmula. Ó. Coloquei o K na exponencial, ele já colocou aqui. Tá? Quer dizer, ele está deixando tudo em termos de K. O K está fazendo o papel do X na soma de Riemann aqui, tá certo? Ele é a variável na qual isso aqui vai virar uma integral. Então, vamos lá, vamos terminar de escrever. Essa parte final é mais pauleirinha, né? O pessoal torce mais o nariz, mas é assim que tá. Essa aqui é uma das melhores que eu achei, viu? A maioria dos livros nem deduz a fórmula da transformada. Ele só joga do nada, que nem eles fazem com Laplace. Não sei se você reparou, o Boyce não mostrou uma dedução da transformada de Laplace pra gente. Ele colocou a transformada de Laplace é dada por integral de 0 até infinito elevado a menos st f de t dt. E aí? E aí? Fica aquele negócio lá. E a gente faz um monte de conta, aprende a trabalhar, aprende até a resolver EDO, mas fica sempre aquela incógnita, aquela dúvida pairando, né, sobre de onde que o cara tirou aquilo.
Então, aqui eu estou tentando, no caso da transformada de Fourier, mostrar para você passo a passo como ela vem da série de Fourier. Mas tem alguns passos capciosos, né, como você está percebendo. Então, trocando de N, chegamos até isso aqui. Até aqui tudo bem, acho que não teve nada muito que o pessoal ficou em dúvida. Se precisar, a gente volta, mas eu fui bem devagar, passo a passo, para as pessoas irem pensando em cada passo desse. Né? Chegamos nisso aqui. Agora ele diz o seguinte, vamos voltar lá na série, quer dizer, para um pouquinho com isso aqui, deixa isso parado aqui, volta na série, quer dizer, evidente que ele já está interpretando quando ele escreveu esse CLK aqui dentro, ele já está interpretando esse 1 sobre 2π, parari, parará, como sendo, porque não é o CN isso aqui, né? Isso aqui é L sobre π CN, que é o que ele está chamando de CLK. É esse, para ficar no lugar desse L sobre π CN, que é representado por essa integral aqui, que é realmente o coeficiente que tem que multiplicar aqui, né? Deixa eu voltar ali um pouquinho em cima para você ver, ó. Olha lá. Tá vendo? Tem aqui o CN multiplicando. Bom, CN, L sobre π CN, que é justamente isso aqui, L sobre π CN. E em vez de usar esse negócio aqui, ele vai chamar de CLK, mas é a mesma coisa. Então, voltando nessa série aqui, trocando por CLK, trocando o N por K, como que vai ficar aquela série ali em cima? Ela vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu abrir uma nova lousa aqui, para escrever aqui também para vocês. Ela vai ficar lousa 0,5, tá aqui. E vocês vão usar muito essa transformada em análise de sinais de sistemas, em outros locais, né? Então, só que lá o professor não tem obrigação nenhuma de fazer essas contas e mostrar de onde ela vem. Isso é para ser feito aqui nessa matéria, por isso que eu estou mostrando para vocês. Então, reescrevendo aquela série, ela fica assim, f de x igual. Originalmente era um somatório, ó, lembra que era um somatório, deixa eu escrever aqui, ó. A chance que a gente tem de fazer nessa lousa é de fazer a coisa bonitinha. Copia primeiro a original, n indo de menos infinito até mais. O original que você tinha era essa aqui, ó. N indo de menos infinito até mais infinito, L sobre π, Cn, exponencial, elevado a INPx sobre L, dividido por L, vezes ΔK. Vezes ΔK. Não, ΔK está fora aqui do... ΔK está aqui, ó, ΔK. Não está no expoente, não, está aqui. Só que agora, lembra, né? Tem aquela equaçãozinha que veio aqui antes, que é K igual a NΠ sobre L. K igual a NΠ sobre L. Ele vai usar isso aí também agora aqui, ó. Nesse passo aqui. K igual a NΠ sobre L. O que equivale a dizer que, se eu isolar o N, N igual a KL sobre π. KL sobre π. Aí o que ele faz? Ele substitui essas coisas todas aqui e vai ficar assim, ó, f de x igual. Aí o somatório, ele escreve esse negócio aqui, ó. No lugar do N ele coloca KL sobre π, KL sobre π, que é a mesma coisa que dizer que o K está variando, porque L está parado e π está parado. KL sobre π indo de menos infinito até mais infinito. No lugar do L sobre π Cn, ele já tem a fórmula aqui, ó. L sobre π Cn igual a isso tudo. Então, ele já sabe como calcular esse L sobre π Cn. Ele aproveita e chama isso de CLK, de um símbolo só. Né? CLK, o C que depende de L e depende de K. Tá aqui. Vou escrever melhor isso aqui. C subíndice L de K. E aqui, e o resto igual, né? O EINPx sobre L, ele escreve IKX, porque o K, como eu já disse, é NP sobre L. Então vai ficar EIKX DK. Quer dizer, ele veio daqui para cá tranquilo, só fazendo uso desse negócio aqui e fazendo uso de que ele já tem uma fórmula para esse L sobre πCN, ele quer essa fórmula aqui que escrevemos antes, ele chamou essa fórmula de CLK. Então tá ótimo. Tanto que ele escreve embaixo, onde CLK é dado por isso aqui, exatamente essa fórmula que estava antes, né? Só a única coisa é que ele trocou o NP sobre L por K. Única diferença. Vamos escrever aqui embaixo. Vírgula, onde CLK, CL de K é igual a 1 sobre 2π, é exatamente como estava antes. 1 sobre 2π, integral de menos L até L,
f de x elevado a menos ikx. F de x e elevado a menos ikx dx. Então, olha só que curioso. Para dar o coeficientezinho aqui dentro, CLK, eu tenho essa fórmula que é uma integral em x. Só que para dar... Quer dizer, o que é o CLK? Deixa eu escrever melhor isso aqui, ó. Deixa eu escrever em vermelho isso aqui para chamar a atenção. Repara que é CL, repara que é a função CL dk. Assim como aqui a função f dx. A função f dx veio de uma conta envolvendo k delta k. A função g de k veio de uma conta envolvendo f de x dx. Então é como se ele estivesse dizendo assim, ó, a conta com a variável k manda para a função x. A conta com a função x manda para a função de k. É como se... É a mesma relação que você tinha no Laplace entre a f de t que vai para o fão de s. A fão de s que volta para o f de t. F de t que vai para fão de s. F de s que volta para f de t. O que você está vendo aqui no Laplace é o seguinte: você tem uma f de x que vai para o CL de k. CL de k. E você tem um CL de k, se você colocar ele aqui no somatório e fizer a conta, volta para o f de x. Volta. Vocês estão percebendo? Isso aqui é Laplace, Laplace. Isso aqui é Fourier. Estou fazendo o comparativo aqui das duas. Para você perceber que, no fundo, é o mesmo raciocínio que está por baixo das duas. Laplace e Fourier. Você tem f de t para f de s, f de s para f de t, Laplace. E você está vendo pelas fórmulas que você vai de um CL de k para um f de x, de um f de x para um CL de k, Fourier. Só que ainda não está legal aqui, porque aqui está um somatório todo estranho, e CL de k, ninguém quer ter que ficar escrevendo um símbolo feio desse. Seria melhor que fizesse que nem no Laplace, F'inho é fão maiúsculo, né? A função F'inho vai para sua transformada, é fão maiúsculo. A função Gzinho vai para Gzão. Fica uma coisa... Pô, F'inho vai para CLK, quer dizer, que negócio que é esse aqui? Então, só para dar um acabamento, o que eles fazem? Presta atenção. A estrutura de transformada e transformada inversa você já está vendo aqui. Só que agora temos que fazer o que ele já estava prometendo fazer isso desde o começo, né? Lá no começo ele já tinha falado, olha lá, ocorreria quando se L tendesse para infinito, o espectro contínuo. Agora ele vai dar o golpe final, o golpe de misericórdia. Fazendo agora o L tender a infinito, que eu já estou com essas fórmulas todas ajeitadas, temos a esperança de que o somatório acima se transforme em uma integral. Por quê? Por causa daquela imagem que eu mostrei para vocês. Cadê? Será que eu apaguei? Será que eu deletei ali? Não, tá aqui, ó. Por causa da soma de Riemann. Ele está interpretando aquele somatório como um negócio desse aqui. Somatório de uma função vezes um delta x. Somatório de uma função de k, tá aqui, tem k aqui, x é como se fosse constante aqui. Somatório de uma função delta k. Quem está variando aqui é o k no somatório. Só que eu estou fazendo um limite para L tendendo a infinito. Então, é como se ele estiver... O ΔK, ele é a base do retângulo. Tá certo? E lembra que ele explicou lá no começo que o ΔK tende a zero quando L tende para infinito. Então, o que é o ΔX aqui, que seria o nosso ΔK? É a basezinha desse retângulo. Só que ele já explicou lá que o nosso ΔK vai tender a zero quando o L tender para infinito. Então, se ele faz aqui o L tendendo para infinito, temos a esperança que... O ΔK vai tender para zero, com certeza. Mas aí nós temos a esperança de que isso aqui se comporta igual uma soma de Riemann, igual uma de cálculo 1. E isso aqui passa a ser uma integral. Porque é justamente o que o Riemann explica, né? Se você for olhar aqui, ó, na continuação da matéria, eu não sei se ele vai mostrar aqui a fórmula, né? Aqui, só que ele não mostrou, né? Talvez eu tivesse que digitar teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. Talvez apareça a fórmula que eu quero mostrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Eita, aqui, ó. Deixa eu ver, não estou achando. Não estou achando, turma. Será que mais para baixo? Tem, deixa eu ver aqui. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó, que ele está com a esperança. O L é como se fosse... É exatamente isso aqui, tem até a figura aqui, ó. A esperança que ele está é essa aqui, ó. Olha o L tendendo a zero. Olha o L tendendo a zero, turma, aqui na figura. Puta, que sorte. Tem uma figura que é exatamente o raciocínio que o cara está fazendo.
Olha lá o L tendendo a zero, você está vendo, ó, a base do retângulo vai tendendo a zero e o somatório das áreas dos retângulos vira exatamente a integral. É isso que ele está visualizando ali. Aqui, em termos de fórmula, é isso aqui, ó, limite para L tendendo a infinito, né, que faz o ΔK tender a zero, faz com que esse somatório aqui vire Fão de B menos Fão de A. Mas o que é Fão de B menos Fão de A? É justamente a integral. Tá? Então, na prática, o L tender a infinito faz o somatório virar uma integral. É o que está por trás daquele... Claro que eu não estou entrando em todos os detalhes, vou trazer mais detalhes disso aqui na próxima aula, mas para um primeiro momento não é necessário, eu já estou explicando até demais, digamos assim, né? Então, no fundo, ele está fazendo o L tendendo a infinito, tem a esperança de que esse somatório aqui vire integral, então, beleza, ele vira integral. Então, quer dizer, L tendendo a infinito no CLK, continua a mesma coisa aqui, 1 sobre... Quer dizer, continua a mesma coisa? Não, tem os limites de integração, né? O L tendendo a infinito nessa fórmula de baixo do CLK, a integral vai passar a ser de menos infinito até mais infinito. Claro, não muda nada aqui no restante da fórmula, mas os limites de integração vão para infinito. E o L tendendo a infinito aqui, ele escreveu primeiro a de baixo e depois a de cima, né, que é f de x. F de x é de cima. Quando você manda o L tendendo a infinito aqui, por causa daquele negócio que eu acabei de mostrar para vocês, de o somatório virar integral, ele transforma esse somatório aqui, sabendo que o L tender a infinito vai fazer esse ΔK tender a zero, ele transforma esperançosamente, como ele mesmo admitiu, esse somatório numa integral. Então, em vez de ela ficar um somatório de menos infinito até mais infinito, fica uma integral f de x igual, somatório vira integral, de menos infinito até mais infinito, CL de K, quando L foi para infinito, vira C de K, vira uma função, e IKX, DK, o ΔK vira DK, igualzinho na integral de Riemann do cálculo 1, tá certo? E aí você tem a fórmula da transformada de Fourier e sua inversa, que ele apresenta, inspirado nessas duas aqui, não exatamente igual, tem uma mudança aqui, ele muda o coeficiente do lado de fora, mas a parte de dentro é igual, né? Igual, mesma coisa, quer dizer, isso aqui é a estrutura básica da transformada de Fourier, que é a de cima, e a sua transformada inversa, que é a de baixo, tá? Então, deixa eu escrever na lousa para vocês aqui. Eu já expliquei aqui que a semelhança de funcionamento que tem entre Laplace e Fourier, né? Espero que vocês tenham percebido. Lousa 06. Aqui, e o que ele está chegando ali é o seguinte, ó. Ele está chegando no seguinte, ó, beleza, vamos fazer o L tendendo a infinito. Então, primeiro essa de baixo aqui, vai virar uma integral de menos infinito até mais infinito, tá? E o resultado dessa integral, presta atenção, o resultado dessa integral, imagina que você mandou o L para infinito aqui, não alterou nada na fórmula, só no limite de integração. Então, você tem uma integral de menos infinito até mais infinito, de uma função de x, e IKX. Então, isso aqui vai virar uma função de k, tá certo? Que aqui ele chamou de CK, mas se você quiser já pode chamar de CK e C de K, aqui é a mesma coisa, tá? Eu já vou escrever C de K, como se fosse uma função mesmo. Tá? Então, quer dizer, Opa, desculpa, eu quero escrever em preto aqui. O L tendendo a infinito naquelas fórmulas, então, L tende a infinito, então, você vai passar a ter aqui no lugar disso um C de K, função C da variável K, igual 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, f de x, e elevado a i menos ikx dx, elevado a menos ikx dx. Tá lá. Elevado a menos ikx dx. Quer dizer, isso aqui, gente, é a transformada de Laplace, o equivalente da transformada de Laplace. A transformada de Laplace seria integral de 0 até infinito, elevado a menos st, no lugar desse menos ikx, f de x, f de t dt, né? Aqui no caso é f de x dx, porque no lugar do t é x. Tá? Então você vê a analogia perfeita. No lugar do fão de s, c de k. Ele escreveu aqui, mas depois vai virar fão de k, igual no Laplace. Tá? Agora, e a transformada inversa? Isso é uma... Agora aqui, veja, aqui está aparecendo uma coisa que não tinha no Laplace, que é uma fórmula não muito mais complicada do que a transformada. Na verdade, uma fórmula bem parecida com a fórmula da transformada. A única diferença é esse sinal aqui, e a função que está dentro, claro.
para a transformada inversa, para voltar, quer dizer, então para voltar na função original. Então isso significa que na transformada de Fourier, você não precisa ter aquela neura de ficar tabelando as transformadas, que nem a gente fazia no Laplace. Você já calcula a transformada inversa com maior facilidade. Né? Então não tem tantas tabelas. Claro, você pode tabelar também um monte de coisa, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a fórmula, não existe uma diferença muito grande de dificuldade entre a fórmula da transformada e a fórmula da transformada inversa. Elas são praticamente iguais. Na transformada de Laplace não acontece. Tem uma formulinha bem mais simples para a transformada, que é essa que a gente estudou bastante, e é uma integral complexa, integral em variáveis complexas, bem mais sofisticada, a transformada inversa de Laplace. Tanto que a gente já vai direto para a tabela, nem fica calculando a transformada inversa. Tá? Então, ficou aqui o seguinte: você tem aqui isso aqui seria a transformada de Fourier, e aí você tem, cadê aqui o outro? E aí você tem aqui essa fórmula de baixo, que veio do somatório, que quando L foi para infinito, nós temos esperança que vira uma integral. Então fica f de x igual. Aí o somatório vira integral de menos infinito até mais infinito. Menos infinito até mais infinito. C de k, que é essa função aqui, C de k, elevado a ikx, dk, elevado a ikx, dk. Então, na notação moderna, como que a gente faria isso aqui na notação moderna? Deixa eu fazer em vermelho. Na notação moderna ficaria assim, ó, fão de k, transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Olha lá, o pessoal tá puto. Alguém mandou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Professor e tal, que não sei o quê. Não faltou negativo? Opa, Gustavo Eige, ali no exponencial. Você diz nessa aqui de baixo, né? Nessa de baixo aqui, você está falando? Ó, presta atenção aqui, Gustavo. Tá vendo? Ó? Não tem. Não tem. É porque a confusão aqui é a seguinte, que aí eu peço até desculpa para você. Quando ele escreveu essa linha aqui, se fizermos agora L tendendo a infinito, ele, em vez de copiar aqui na mesma ordem, ele copiou aqui embaixo. Primeiro essa de baixo aqui, ó, que é esse CK, que tem o negativo. Depois, aqui nessa linha, ele copiou a de cima, que não tem negativo, e continua sem negativo. Tá? Você está entendendo o que eu expliquei? Entendeu? Essa questão desse negativinho aí, presta atenção, Gustavo Eige. Não foi à toa a sua pergunta, não. Ela foi bem em cima do lance. Essa questão do negativinho, aonde que ele fica na transformada de Fourier, muda, inclusive, de livro para livro. Deixa só eu terminar a explicação que eu vou te mostrar onde é que os livros mudam. Olha só. Depois eu deveria ter separado os livros, eu tenho vários livros aqui em casa, e vou mostrar para vocês depois, né? Olha só. É que eu não separei isso aí. Eu estava vendo outros BOs que deu hoje aqui que acabaram me ferrando. Transformada de Fourier seria o quê? Como é que... Então, beleza, professor. Depois de todo esse raciocínio, como é que surge aqui a transformada de Fourier? Ela surge da seguinte forma. Ela vem dessa primeira fórmula aqui. Ficaria assim, ó. Fão de K... Presta atenção. Fão de K igual... Puta, minha letra, que já não é boa, ela nessa lozinha aqui, bicho, é para acabar. Parece um... Olha só, f de k, puta vida, só garrancho. F de k igual 1 sobre 2π, 1 sobre 2π, integral de menos infinito até mais infinito, f de x e elevado a menos ikx, menos ikx, dx, menos ikx, menos ikx dx. Essa aqui seria, depois nós vamos ver que tem alguma alteração ainda, mas seria já uma forma válida para a transformada de Fourier. Já temos aqui uma transformada de Fourier. E a transformada inversa? É essa aqui de baixo. Transformada inversa de Fourier. Porque veja, por que essa aqui é transformada? Lembra que a transformada de Laplace ia do f de t para o fão de s?
Então, quer dizer, quem vai do f de t para o f de s, ou aqui no caso, do f de x para um f de k, é a transformada. Que lá no caso era aquele L de Laplace, aqui no caso seria um f de Fourier. Tá certo? Eu não sei fazer direito esse símbolo de Fourier, tá? Eu faço sempre assim. F de Fourier. Agora você tem que voltar do f de k para o f de x. Então, lá tinha o L menos 1. Aqui a gente vai ter também o f, só que lá não tinha a fórmula explícita do L menos 1, porque era muito complicado. Aqui a gente conseguiu uma fórmula explícita para ele. Está aqui a transformada inversa. Como é que você volta para f de x? Como é que você volta? Primeiro você foi para f de k pela transformada. Como é que da f de k você volta para f de x com a f menos 1? Está aqui, ó. F de x igual. F de x igual, desculpa. Integral de menos infinito até mais infinito. C de K, esse mesmo C de... Quer dizer, aqui, como eu já escrevi com F de K, eu não vou botar C de K aqui dentro, eu vou botar F de K, para já ficar na notação correta. F de K vezes E elevado a IKX, aí entra a questão do sinal, que o Gustavo Eiji observou, uma tem menos, a outra tem mais. Sim, a transformada inversa de Fourier muda o sinal uma da outra, aqui no expoente. DK, olha lá, DK. DK. Essa aqui é a transformada inversa. Tá? Transformada inversa. Tá? Então, quer dizer, aqui você já tem um basicão da transformada de Fourier. Tá? Depois eu vou dar um exemplo para vocês, vou calcular aqui, vai ser bem legal o exemplo que eu vou dar, e vou fazer a interpretação gráfica do exemplo. Você vai ver que negócio chique esse negócio da transformada de Fourier. Agora, antes eu quero comentar um negócio aqui, ó. Dá uma olhada aqui na matéria. Nessa matéria aqui, ó, o cara veio fazendo esses desenvolvimentos, depois você, em casa, pega essa nota de aula, repasse isso aqui. Na aula que vem eu vou refazer esse raciocínio por um outro livro, para vocês verem as semelhanças e diferenças, tá? Mas ele vai chegar na mesma fórmula no outro livro. E eu quero que você justamente preste atenção nas fórmulas que ele chega aqui, ó, que eu até coloquei na notação moderna, né? Então, o f de k, que é a transformada de Fourier da f de x, olha como é que ele escreve. Para começar, não está com sinal de menos, como a nossa aqui. Viu, Gustavo Eiji? Presta atenção. Ele colocou com sinal de mais. E outra coisa, a transformada inversa, que volta para f de x, aqui no meu está com sinal de mais, no dele está com sinal de menos. Então, o pessoal inverte o sinal, hoje em dia. E outra coisa, o coeficiente. Você vê que da dedução original, o coeficiente de uma fica 1 sobre 2π. O coeficiente da outra fica 1. Mas hoje em dia, o que o pessoal faz? 1 sobre raiz de 2π em uma, 1 sobre raiz de 2π na outra. Ah, professor, mas eu achei um livro que não faz assim que nem o que você tinha feito antes. Bicho, aí varia bem de livro para livro. Dependendo, esse aqui eu peguei do livro do Edmundo, Capelas, Métodos Matemáticos para Engenharia. Mas para a aula que vem, eu vou trazer aqui uma pilha de livro. E vou mostrar para vocês como é que está a notação da transformada de Fourier em cada um. Vou mostrar vários livros diferentes. Você vai ver que não é sempre igual. Às vezes tem alguma alteração, tá? Então tá aqui. Mas, enfim, eu coloquei essa aqui como padrão porque eu estava pegando a matéria do livro do Edmundo. A minha próxima nota de aula, depois dessa aqui, primeiro eu fiz esse exemplo aqui, né, que eu já vou fazer com vocês, mas depois você vai ver que a segunda nota de aula é só teoria. E essa teoria toda aqui da transformada de Fourier, dos teoremas, né, ela toda eu tirei do livro do Edmundo. E no livro do Edmundo, a notação dele da transformada de Fourier é essa aqui. Por isso que eu já deixei a notação dele, tá? Então, deixa eu fazer aqui numa próxima lousa. Beleza, a dedução do Butkov te leva para isso aqui, tá? Mas seguindo a notação do... E já deu para entender, surgiu aqui a transformada de Fourier. Mas pela notação do livro do Edmundo, que eu vou tomar aqui como sendo uma notação padrão, na nossa lousa 7, eu já vou dizer para você o seguinte, ó, vou até colocar em azul. Vou até colocar em azul. Vai ficar assim, ó, transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Tá aqui. Ela fica, então, da seguinte forma. Olha lá, f de k, que é a
transformada de Fourier da f de x. Fão de k, que é igual transformada de Fourier da f de x é igual 1 sobre raiz de 2π, fórmula, né? 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, f de x. Eu acho que o pessoal padroniza assim, a transformada positiva, a inversa, transformada inversa negativa, fica mais fácil de decorar. E não dá mudança nenhuma nos cálculos que você tem que fazer, tá? Então aqui, é só uma questão de sinal, né? Então aqui fica f de x vezes e elevado a i, kx dx. O que só, como a integral é em x, sobra uma variável k, né? Que vai ser justamente esse afão de k aqui, dx. Agora, se eu quero voltar para f de x, f de x, aí eu preciso fazer a transformada de Fourier inversa, da função fão de k. A função fão de k. Tá? Como que eu faço a transformada de Fourier inversa da função fão de k? Aí tem a fórmula. 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito até mais infinito, fão de k, aqui é inversa, então vai dar f de x de volta, então tem que botar fão de k aqui dentro. Né? Quer ver? Ó? Deixa eu fazer isso aqui para chamar a atenção de vocês. Vou escrever esse fão de k aqui em vermelho. O cara vê. Aqui, ó. Fão de k é igual a isso aqui. Mas aí esse mesmo fão de k, ele aparece aqui, ó. Vou botar ele em vermelho aqui, ó. Fão de k. E aí volta para o azul. E elevado a menos ikx dk. Então aqui você tem transformada de Fourier, transformada inversa. Tá certo? Estão vendo aí? Bom, eu quero fazer agora com vocês um exemplo, aquele exemplo que está ali na nota de aula. Então vamos fazer um exemplo aqui, quer ver? Para fechar essa nota de aula 1 aqui de transformada de Fourier. Onda retangular. Olha lá, onda retangular. Então imagina que eu peço para você, eu acho bem legal esse aqui, já pedi na prova e tal. Exemplo, calcule a transformada de Fourier da função f de x igual, olha lá, 1 se módulo de x menor ou igual a a. 1 se módulo de x for menor ou igual que a. E 0 se módulo de x for maior que a. Certo? Tá lá. Então vamos lá, vamos dar uns 5 minutos aí para vocês tentarem fazer. Tentem fazer aí, turma. Tentem fazer. Aí eu interrompo aqui esse vídeo, faço a resolução num outro vídeo para ficar mais curto aqui. Vamos interromper. Eu acho melhor quebrar